Fala, moçada, a gente vai falar agora da pirâmide, uma figura extremamente relevante, e porque ela tem características aí que dependem da sua base. Vamos falar dos elementos. Primeira coisa, eu peguei uma pirâmide de base quadrangular. Se fosse uma pirâmide de base hexagonal, eu iria mudar algumas coisas. Questão da aresta da base, a altura não ia mudar. Eu queria mudar, por exemplo, a quantidade de faces laterais, beleza? Pirâmide de base triangular, ia mudar a quantidade de faces laterais. Mas, de qualquer forma, vamos começar a falar dos elementos que compõem a nossa digníssima pirâmide. Então, eu peguei a pirâmide de base quadrangular, 4 lados. E aí é importante ressaltar que na maioria dos processos seletivos, claro, processos seletivos mais complexos, ele não te dá um polígono regular da base. Ele vai te dar um hexágono que não é regular, e aí tem uma outra história. Então vamos adotar aí que ele te dê um polígono regular, uma pirâmide de base hexagonal, que o hexágono da base é um polígono regular. Ou de uma base triangular, em que o triângulo é um triângulo regular. E o que é um triângulo regular? O que é um polígono regular? Lembra que o polígono regular é um polígono em que todos os lados são iguais. Então, se ele te dá uma pirâmide de base hexagonal e o hexágono é regular, uma pirâmide regular, quer dizer que todos os lados desse hexágono, o hexágono é uma figura de 6 lados, é igual. Então, eu estou te dando uma base quadrangular, regular, e aí o nosso primeiro elemento, aresta da base. E aí vamos lembrar que se é um polígono regular na base, eu sei que, claro, aqui não está perfeito o desenho, o professor não é um exímio desenhista aí, mas você já sabe que esse lado vai ser igual a esse lado, que vai ser igual a esse lado, que vai igual a esse lado. Todos os lados da base são iguais. E nosso primeiro elemento, aresta da base. O que eu tenho? A altura. A altura é o segmento que sai do vértice, incide em linha reta aqui, ó, e vai até o centro da base, de forma perpendicular com esse cara aqui. Esse cara é o apótema da base. Então, quais são os elementos? Fica um pouco de lado aqui para você ver. Eu tenho aresta da base, eu tenho apótema da base. Nomezinho esquisito, né? Mas o que seria o apótema da base? O apótema da base é o segmento que sai do centro da base e vai até o ponto médio do lado oposto a ele. Quando eu falo que ele vai até o ponto médio do lado oposto a ele, quer dizer que ele pega esse lado aqui, ó, esse lado aqui, e divide esse lado em 2 pedaços iguais, ó. Esse pedaço é igual a esse pedaço. Então eu tenho o primeiro apótema, que é chamado de apótema da base, que é o segmento que sai do centro da base e vai até o ponto médio do lado oposto a ele, dividindo esse segmento aqui em 2 pedaços iguais. Cara, essa aula é gravada. Para assistir de novo, não dá bobeira. Isso aqui cai em alguns processos seletivos. Então, ó, aresta da base, apótema da base. Segmento que sai do centro e vai até o ponto médio do lado oposto. Outro segmento que eu tenho aí é a aresta lateral. Ó. Aqui, ó, aresta lateral. Lembrando que essa aresta lateral é igual a essa aresta lateral, que é igual a essa aresta lateral, que é igual a essa aresta lateral. Beleza? Aresta lateral. Outro segmento que eu tenho aí é o apótema da pirâmide, vulgarmente chamado de altura da face lateral. Então, ó, esse cara aqui em vermelho, ele é o apótema da pirâmide, altura da face lateral. Então, vem aqui para o lado para vocês pegarem aqui as abreviações que nós colocamos, né? Esse A minúsculo com B, chamamos de apótema da base. A maiúsculo com PB é apótema da pirâmide da base. Apótema da base aí. E esse AP, PP, APP, apótema da pirâmide, beleza? Que é a altura da face lateral. Porque uma pirâmide, independente de qual polígono que compõe a base, vamos supor que eu tenho a pirâmide de base hexagonal. Pirâmide de base hexagonal. O hexágono é uma figura de 6 lados. Então eu vou ter 6 faces laterais. 6 faces laterais. Independente da quantidade de faces que eu vou ter, essa face vai ter uma altura. Por que essa face vai ter uma altura? Porque a face de uma pirâmide é um triângulo. Então é importante ressaltar, ó. Quando eu falar de área lateral, eu vou falar da soma, a área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. E é importante ressaltar que a face lateral é um triângulo, ó. Face lateral é triangular. A face lateral desse cara é triangular. Face lateral é triangular. A face lateral desse cara é triangular. E aí o que acontece? O número de faces depende do polígono que compõe a base. Por exemplo, esse polígono da base, ele é um polígono de 4 lados. Então ele vai ter quantas faces laterais? 1, 2, 3, lá de trás 4. Se fosse um hexágono, teria quantas faces laterais? 6. Se fosse um triângulo, se fosse a base fosse triangular, eu teria 3 faces laterais. E aí vem um ponto importante.
Se a base, lembra que eu falei do polígono da base ser regular? Se o polígono da base é um polígono regular, ele vai falar isso. Temos uma pirâmide de base, uma pirâmide regular hexagonal. Pirâmide regular hexagonal. Então quer dizer que todas as 6 faces laterais têm a mesma área, têm o mesmo tamanho. Grava isso. O polígono da base é regular, é uma figura regular. Todas as faces têm o mesmo tamanho, a mesma área, o mesmo valor de área. Então, ó, lembra que essa pirâmide é de base quadrangular. Então eu tenho 4 faces laterais, por que 4? Porque o cara da base tem 4 lados, então ele vai gerar 4 faces. E a face lateral é triangular. Então se eu tenho o polígono da base tendo 4 lados, eu tenho 4 faces laterais. Se o polígono da base tem 3 lados, eu tenho 3 faces laterais. Se o polígono da base tem 6 lados, se a base tem 6 lados, eu tenho 6 faces laterais. E se a face é triangular, eu preciso ressaltar a importância desse cara de vermelho aqui, ó. Esse cara de vermelho é o apótoma da pirâmide, vulgarmente chamado de altura da face lateral. E logo eu já te falo por que esse cara é tão importante. O que a gente tem aqui? Quando a gente já entende os elementos, a aresta da base, apótoma da base, a aresta lateral, apótoma da pirâmide e a altura da pirâmide, é importante entender aqui, ó. Eu tenho a altura da pirâmide sendo perpendicular ao apótoma da base, e aí eu tenho esse lado aqui, que é o apótoma da pirâmide. Esses 3 caras juntos, eles formam um triângulo. Triângulo o quê? Um triângulo que possui um ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. O triângulo retângulo é um triângulo que eu posso aplicar nele o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então ele fala que, olha, a hipotenusa ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o apótoma da pirâmide da base ao contrário. Ao quadrado, perdão. Então vamos lá. O apótoma da pirâmide ao quadrado. Por quê? Porque a hipotenusa, ó, esse cara ele é chamado de hipotenusa. Porque o teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Mas não vem ao caso, hipotenusa ao quadrado, porque eu preciso que você entenda, ó, oposto a 90 graus é a hipotenusa, então oposto a 90 eu tenho o apótoma da pirâmide. Então o apótoma da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado, que é igual ao apótoma da base ao quadrado. Ó. APP é o apótoma da pirâmide, chamado também de altura da face lateral. Então ó, esse cara ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado, ó, a Hzão é a altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótoma da base ao quadrado. Por quê? Porque às vezes ele te dá a altura, te dá o apótoma da base, e aí ele te pede a área lateral. A área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. Então eu precisaria achar quem? Eu precisaria achar o valor desse cara aqui em vermelho. Por que eu preciso achar o valor desse cara em vermelho? Porque como é que eu calculo a área de um triângulo? Ó, eu já sei que a face lateral é triangular. Então a área desse cara, ó, a área desse cara é base vezes altura sobre 2. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Se a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, a área da face lateral, que é um triângulo, é base vezes altura. Ó, base vezes altura sobre 2. E a altura da face lateral é quem? É o apótoma da pirâmide. O professor vai ter exercício que eu vou precisar de exercício. Vai ter exercício para você entender. Beleza? Mas eu estou te mostrando os elementos. E aí eu vou só comentar logo do volume, que o volume está ali. E eu sei que você já está vendo o volume e já quer saber. Primeira observação, já coloca logo. Toda figura que tem ponta, o volume é dividido por 3. Toda figura que tem ponta, o volume é dividido por 3. O cone, 1/3 da área da base vezes a altura. Chuta o pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. E essa área da base, né, eu coloquei aqui, ó, área da base, por quê? Porque a área da base depende de qual a base que eu tenho. Se eu tenho uma base hexagonal, a área da base é a área de um hexágono. Se eu tenho uma base triangular, a área da base é a área de um triângulo. Se eu tenho uma base quadrada, a área da base é a área de um quadrado. O volume é a área da base vezes a altura, 1/3 da área da base vezes a altura. Só que a forma da área da base eu não coloquei. Por que eu não coloquei? Porque eu não sei qual é a figura que eu tenho na base. Então, se eu tenho uma base, por exemplo, aqui é uma base quadrangular, quadrada. Então, a área da base é lado vezes lado, lado ao quadrado. Mas se fosse uma base hexagonal, iria mudar.
Porque a área do hexágono é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. A área do hexágono é diferente da área do quadrado. A área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, assim, é importante a gente ressaltar esse tipo de informação. A área da base, pra gente, é extremamente importante quando eu estou falando de pirâmide. Por quê? Porque a área da pirâmide, a área da base da pirâmide depende do polígono. Beleza? Só corrigindo aí, a área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, beleza? Que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área de um triângulo equilátero, corrigindo, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Já a área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, eu não coloquei a área da base, por quê? Porque depende. Nos nossos exercícios, a gente vai pegar uma pirâmide de base hexagonal, uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadrada e por aí vai. E eu vou falar da área da face lateral. A área da face lateral, ela funciona de que forma? É a soma das áreas de todas as faces laterais. Então, eu vou somar a área de cada face lateral, vou calcular a área de cada face lateral, depois eu vou somar. Sendo a pirâmide regular, sendo a pirâmide tendo uma base regular, uma pirâmide regular, a área lateral dela, e aí eu vou usar aqui o pedacinho, ó, a área lateral, AL, tá? A área lateral vai ser calculada de que forma? N. Por que N? N é o quê? N é o número de faces. N, número de faces, quantidade de faces. Se eu tenho uma pirâmide de base hexagonal, o N vale 6, porque eu vou ter 6 faces. Se eu tenho uma pirâmide de base triangular, o N vale 3, porque são 3 faces. Se eu tenho uma pirâmide de base quadrada, eu tenho 4 faces, então N vale 4. O N é o número de faces e depende do polígono que compõe a base. N, número, ó, vou fazer agora, ó, número de faces. O N é o número de faces. E isso depende do polígono da base. Hexágono, 6, triângulo, 3, quadrado, 4. Depende do número de faces. Depende do polígono que compõe a nossa base. Então, ó, a área lateral, AL, área lateral. Coloquei aqui a área lateral, ó. Como é que é a área lateral? Lembrando que a face lateral é triangular, é um triângulo. Então vai ser base, ó, base. Quem é a base desse cara? A base vai ser o AB. Por que AB? Porque é a aresta da base. Vezes a altura. Quem é a altura desse triângulo aqui? Apótama da pirâmide. O apótama da pirâmide, ó, é esse cara em vermelho, que é a altura da face lateral. Então vai ser AB vezes, vou colocar aqui, ó, APP dividido por 2. Vou apagar só para ficar melhor para você entender. Então vai ser, ó, AB, esse ABzinho é a aresta da base, vezes APP, que é a apótama da pirâmide, vulgo a altura da face lateral, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, ó, base vezes altura sobre 2. E por que o N? Porque o N é o número de faces. O número de faces interfere, obviamente, na área lateral. Se eu tenho 6 faces, o N vai ser 6. Se eu tenho base triangular, 3 faces, o N vai ser 3. Se eu tenho base quadrangular, eu tenho N valendo 4. E é base vezes altura sobre 2, ó. Aresta da base vezes aresta da pirâmide, apótama da pirâmide, que é a altura da face lateral, dividido por 2, vezes N. Por quê? Porque a área lateral é a soma da área de todas as faces laterais. Se o polígono da base é regular, eu calculo o valor de uma face lateral e multiplico pela quantidade. Beleza? Então a gente já viu o volume. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. E o que faltou aí pra gente é a área total. Né? Vou apagar aqui ó, essa relação de Pitágoras. Né? Você tá a aula gravada, então você pode dar uma parada, voltar aí. Então vou apagar para te aproveitar essa nossa conversa. E já vamos falar um pouquinho do que seria a área, ó, área total. Como é que a gente vai calcular a área total? A área total é a soma de todo mundo, né? Todas essa moçada aqui. Então a área total, ó, área total, a área total vai ser a área da base, área total,
vamos colocar aqui, AT é a área da base, mais a área lateral. A área total vai ser a área da base mais a área lateral. A área total é a área da base mais a área lateral. E a área da base depende do polígono da base. Não deixe de assistir nossa aula de exercício. Então, nossa aula de exercício aí, eu vou resolver cada exercício com você de pirâmide. A gente vai conversar muito sobre isso aqui. Mas é importante que você tenha assistido essa aula primeiro. Não pula a aula, não pula etapa. Assiste a aula de teoria para você entender o que eu vou fazer na nossa aula de exercício, que é uma aula que transcorre melhor porque a gente vai fazendo, vai aplicando o negócio. E aí funciona legal. Apótoma da pirâmide, aresta da base. Então a gente tem aí volume, toda figura com ponta. Volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Face lateral, a área lateral, soma das áreas de todas as faces laterais, beleza? Volume 1/3, área total, a área da base mais a área lateral. A área lateral a gente já colocou N, AB, já foi mostrando para você como é que funcionava essa área lateral. Beleza? Então, pirâmide é um assunto realmente um pouquinho mais complicado, mas na aula de exercício a gente vai transcorrer isso aí e vai funcionar legal. Beleza? Senhores, forte abraço e até a próxima.